E aí, pessoal, depois de medir a temperatura inicial da água, a temperatura final da água, saber a massa de água que a gente tem ali, medir a voltagem, medir a amperagem durante a experiência, vamos ver o que a gente consegue tirar daí? Vem comigo. Então, pessoal, vamos reescrever as equações que o professor Bonaparte tinha escrito no quadro, certo? Nós tínhamos uma equação para o forno, né, o forno micro-ondas, onde a potência é igual a VI, certo? Onde a voltagem ela é dada em volts, obviamente, e a amperagem ela é dada em ampere. Com isso, a gente consegue calcular a potência consumida pelo forno, certo? Então essa é de fato o que nós vamos pagar na nossa conta de eletricidade, a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? E então nós escrevemos algo para a água, né? Que seria a quantidade de calor absorvida pela água, essa quantidade está relacionada à massa de água, à capacidade calorífica da água e a diferença de temperatura, né? A temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Nós temos que ser conservadores e lembrar que as unidades são importantes e isso significa que a capacidade calorífica ela tem que ter a mesma unidade da massa. Por exemplo, aqui a nossa massa, nós pesamos 1.075 gramas, então nós podemos utilizar aqui em gramas, entretanto, nossa capacidade calorífica ela está em joule por grama Kelvin, lembrando que para esse caso aqui, o Kelvin e o grau Celsius, eles vão dar no mesmo caso, certo? Já a nossa diferença de temperatura, ela pode tanto estar em Kelvin ou em grau Celsius, justamente porque nós estamos falando de uma diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura em Kelvin ou em grau Celsius, ela é a mesma. E o nosso calor envolvido, ele é obtido em Joule. Como nós tivemos um tempo de experiência, nós podemos chamar, né, dando um pontinho em cima do Q, isso aqui como o fluxo de calor envolvido. E esse fluxo de calor envolvido está relacionado ao calor absorvido pela água, dividido pelo tempo do seu aquecimento, que para a nossa experiência foi de 120 segundos ou 2 minutos. Ok? E isso aqui, né, joule por tempo, nos dá uma unidade de potência, que é comparável à unidade onde nós encontramos aqui para o consumo elétrico do forno. E então, nós falamos de uma eficiência relativa, não foi isso? E essa eficiência é justamente, né, em percentual, ela está relacionada à taxa de calor absorvida pela água, dividido pela potência fornecida ao forno, multiplicado por 100 para que nós encontremos em percentual. E então a gente consegue calcular a eficiência do forno. Como o professor Bonaparte disse, esse valor deve estar aproximadamente 54% para o nosso caso. E a gente vai ver o que a gente observou nos nossos dados. Vamos então ver, né, os nossos resultados. Primeiramente, a gente pode estar calculando o nosso produto VI, certo? Nós vimos lá na nossa foto, onde a gente observava os valores de voltagem e amperagem durante a experiência. O nosso V ele foi igual a 121,7 volts e a nossa amperagem ela foi igual a 12,11 ampere. Para tal, vamos então calcular a nossa potência, que é igual a 121,7 vezes 12,11, e nós encontramos então um valor de 1473,8 watts. Perfeito? Então, guardemos então esse valor. Vamos calcular então os resultados referentes à água. Já para a água, né, nós tínhamos a massa de água de
1.075 gramas. Nós tivemos também uma temperatura inicial de 22 graus Celsius, uma temperatura final de 42 graus Celsius, e o que nós precisamos saber é a capacidade calorífica da água, e este valor é aproximadamente 25 graus Celsius, lembrando que a água está na fase líquida e essa capacidade calorífica ela varia ligeiramente com a temperatura. Nós podemos considerar este valor como, para essas temperaturas, como o valor a 25 graus Celsius. Então, este valor é igual a 4,184 joule por grama Kelvin. Podemos então calcular o calor, certo? 1.075 multiplicado por 4,184 multiplicado por 42 menos 22. Obtemos então um valor de 8742,8 joules. Podemos então estar calculando a nossa taxa, o fluxo de calor, que seria o calor pelo tempo, ou seja, 8742,8 dividido por 120. Podemos então obter o nosso valor em unidade correspondente à unidade onde nós tivemos a potência elétrica de 697,9 watts. Nós podemos então estar calculando a eficiência relacionada ao processo, que é o quociente entre o fluxo de calor dividido pela potência, multiplicado por 100 para que nós possamos encontrar o valor em percentual. Então, seria o valor de 693,3 dividido por 1.473,8 vezes 100. E nós encontramos o valor de aproximadamente 47%. É interessante notar que o nosso valor encontrado ele é um pouco diferente do valor que a gente deveria encontrar de 54%, que é indicado pelo fabricante, certo? Entretanto, alguns fatores relacionados à nossa experiência podem explicar, vamos dizer assim, o porquê de nós termos encontrado uma diferença, que mesmo assim ela é relativamente pequena, nós estamos uma diferença aí de 7%, certo? E as nossas prováveis causas estão relacionadas a também a idade do micro-ondas, primeiramente. Quanto mais tempo esse micro-ondas ele existe, mais ele tende a obter ineficiências. E também uma coisa que nós não consideramos no nosso cálculo é o nosso Becher, pois, né, nós temos ali uma massa de vidro, esse vidro também ele é aquecido, ele possui uma capacidade calorífica e, obviamente, o seu aquecimento ele é dado pelo calor que é fornecido pelo forno, certo? Então, já a não contabilização deste valor, esses valores, eles já nos fornecem essa diferença, vamos dizer assim. Agora nós podemos realizar um cálculo interessante, que está relacionado ao consumo elétrico em termos do que a gente vai pagar no final do mês, certo? Vamos imaginar que a nossa faixa de consumo mensal esteja entre 51 a 300 kWh. E para quem consome dentro dessa faixa, o valor do kWh é de 0,76015. Por que esse valor é para essa faixa? Porque quanto maior o consumo, maior tende a ser o valor do kWh. Certo, pessoal? E esse valor aqui ele foi encontrado no site, né, da empresa que fornece serviços aqui para o Rio de Janeiro, que é a companhia Light. Vamos realizar então um exemplo
Para o caso de nós utilizarmos o forno micro-ondas, por 10 horas por mês. O nosso consumo ele é igual à potência versus o tempo de uso. Isso aqui, se a gente utiliza os valores que nós encontramos, o valor de potência de 473,8, lembrando este valor em watt, vezes as 10 horas, nós obtemos o valor de 14,738 watt-hora. Isto é igual a 14,738 kWh. Então, nosso custo em relação a esse uso do micro-ondas, ele é igual a este valor de kWh, 14,738, multiplicado pelo valor que nós pagamos por quilowatt, 0,76015, ou seja, a gente vai ter um custo em relação a essas 10 horas de utilização de aproximadamente R$ 11,20. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Um forte abraço.